E agora vamos pegar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, na aula anterior sobre o nosso Delta Lake e vamos aplicar na prática mesmo. E aí vai ser bem tranquilo, né? Ah, mas eu não entendi no início, na aula anterior eu não entendi muito, mas é tranquilo, não é para entender muito assim de início mesmo não. Mas na prática agora vai ficar bem mais fácil, né? A gente vai começar a ver o que acontece mesmo, ver os arquivos, ver os logs ali, restaurar, fazer tudo o que é necessário ali, aí você vai conseguir assimilar de uma maneira mais fácil, né? Então, para iniciar, né, eu iniciei meu cluster aqui, a gente não tem tabela nenhuma criada, né? Tenho tabela nenhuma. E também onde que fica salvo, né? User aqui, depois a gente vai ver isso na prática também. Eu não tenho dados nenhum referente ao que a gente vai criar agora. Tem um Warehouse aqui, mas eu tenho algumas tabelas Delta, né? Bikes que a gente criou lá nos inícios das nossas aulas, que eu falei que ia aprofundar um pouquinho mais no assunto e chegou esse momento agora, né? Então só tenho isso aqui. Quando a gente criar esse novo arquivo, né? A nova tabela ali no formato Delta, ele vai criar outra pastinha pra gente aqui, tá bom? Só para verificar, né, e ver que tá tudo certinho, tá tudo zerado aqui, a gente já vai iniciar o nosso processo aqui. Então a primeira coisa a gente vai salvar no formato Delta simples, para você verificar os logs, verificar todos os arquivos ali movimentando, né, todas as nossas tratativas de dados. E assim que a gente alimentar essa tabela, eu vou fazer alguns deletes, né, poderia ser insert, update, delete, poderia ser qualquer transação que você tenha feito ali no seu banco de dados, né, na sua tabela ali, e aí a gente vai ver isso acontecendo lá na prática também. Então eu fiz aqui, ó, spark.read.json, né? Isso aqui é a origem dos nossos dados. Então que poderia ser CSV, poderia ser Parquet, Avro, poderia ser qualquer origem aqui. Poderia ser até um select de outro banco de dados, né? Ou qualquer outra situação das nossas origens de dados que você já conhece ali, tá bom? E a gente já criou isso, né? A gente vai fazer um write, né? Quer dizer, vai escrever e eu coloquei ponto format delta. Quer dizer o quê? Eu estou pegando essa origem e transformando, né? Escrevendo ela no formato delta. Apenas com uma linha de código você transcreve isso aqui para o formato delta, né? Se não tivesse no formato delta, você iria passar o comando desse jeito, né? Vou dar um Ctrl X aqui e um delete. Seria basicamente isso aqui, ó. Write mode, né? O overwrite, quer dizer que a gente vai sobrescrever o arquivo existente e aí a gente vai ponto .save é stable, né? Quer dizer, vou salvar em uma tabela no banco, né? Na nossa estrutura que a gente já sabe onde vai ficar salva. E aí a gente inseriu, eu vou inserir nesse script agora, né? Apenas esse comando, essa linha de comando, ó. Write.format delta. A gente vai salvar esse arquivo de origem no formato delta. E aí eu vou salvar isso em uma tabela, né? E deu o nome da tabela aqui de ANAC, só pra gente verificar. Vou dar um Ctrl 8 para executar. Às vezes na primeira vez pode demorar um pouquinho, né? Porque ele tá criando toda aquela estrutura delta pra gente, né? Com os logs, todos os arquivos, né? Vai separar lá no Hive pra gente, vai criar as nossas pastas ali. E ele fica ali, né? Com a estrutura parecida, né? Com a estrutura parecida não, é a estrutura do arquivo Parquet, né? A gente já viu o arquivo Parquet também como que funciona, e aí vai ser a mesma estrutura. Então quer dizer que aqui, né, ele já carregou, não deu erro nenhum, parece que deu certo, né? Vamos verificar na prática? Vou vir aqui no Data, né, para verificar se no banco carregou a nossa nova tabela. Então carregou aqui, ó, no default, né? Eu não coloquei nenhum, não especifiquei nenhum database diferente nem nada, então ele carregou no banco de dados aqui padrão pra gente, né? E já tá aqui, ó, ANAC. Então ele já criou uma tabela pra gente. E aqui, como já tá no formato tabela, eu posso vir aqui e dar um select nisso, né? Então coloquei percentual SQL, select asterisco para o ANAC, para ver se nossos dados mesmo, né, foram criados aqui, tá bom? Então vou verificar, ele vai carregar aqui, ele vai demorar um pouquinho, né? Então rodei o comando e ele executou, agora sim, eu trouxe o nosso data frame, né? A gente já trabalhou com esse data frames algumas vezes, já está bem conhecido ali no nosso meio, né? A gente já fez várias aulas sobre ele. Então tá, mas beleza, você transformou no arquivo delta, eu vi que fez na tabela ali, mas eu não vi nada demais, não vi log, que você está falando tanto desses logs, né? Não vi nada físico. Como que eu vou fazer para verificar esses arquivos de log? Eu vou vir aqui no Data novamente, ó, só que agora eu vou navegar até o nosso DBFS aqui, ó, para a gente verificar os nossos arquivos físicos, né? Onde que vai ficar armazenado. Vou clicar nele. Se eu clicar em usuários aqui, ó, vamos navegar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. User, né? Vai ter o Hive. Lembra quando a gente importou a nossa estrutura de banco de dados, né? De nossa estrutura ali para o Power BI. A gente usou essa pastinha aqui, né? Ele vai ficar armazenado todo o nosso ambiente Hive, né? Então eu vou clicar aqui. Aí vai ter outra pastinha, né? Deixa eu abrir aqui. Vai ter outra pastinha chamada Warehouse, onde vai ficar armazenado todo o nosso ambiente, né? Todos as nossas tratativas de dados, todas as tabelas Delta vão ficar dentro dessa pastinha, tá bom? Então vou clicar aqui. E agora sim, ó. Lembra das aulas anteriores? A gente criou essa, né? E não tinha mais nenhuma. Agora ele criou uma nova, que é referente à tabela que a gente passou o nosso comando aqui, né? Então o que ele fez? Ele criou ali a nossa tabela física no banco de dados, mas criou também os arquivos aqui no nosso Hive, né? Então ele vai ficar salvo ali os nossos logs. É aqui que vai ficar armazenado, tá bom? Então eu vou dar um clique aqui, eu vou conseguir ver a nossa estrutura, né? Aqui no caso poderia ser particionada também. Depois a gente vai ver tudo isso, né? Nessa aula ou na próxima a gente vai fazer particionado também. E aqui eu tenho essa pasta que é a pasta extremamente importante pra gente, que é o Datalog. Aqui que vai ficar salvo todas as transações que eu for fazer no nosso banco de dados ali, né? E aí é aquilo que eu falei com você, a gente pode fazer transações e recuperar sem precisar de recarregar a base, né? Depois a gente vai ver exemplo prático também.
Então, no Delta Log, se eu abrir essa pasta também, eu vou conseguir verificar, né? Então, para cada coisa que eu fazer, né, para cada transação que eu fazer ali no meu banco de dados, ele vai salvar um arquivo de log para mim. Como eu só criei a nossa tabela, né, eu já criei e já populei os dados lá, né, através do nosso arquivo JSON. Então, ele vai criar esses dois arquivos. E o histórico vai ficar nesse daqui, ó. Então, 00 vai ser a nossa origem, né? Então, aqui foi que eu criei os dados, beleza? Depois a gente vai aprender a ver todos os históricos aqui. Vou fechar essa parte e agora eu vou fazer algumas transações aqui, né? Simulando que a gente deletou, fez o insert. Aí você pode brincar com a SQL da forma que você quiser. Aqui eu vou apenas apagar alguns dados, né? Então eu vim aqui, ó, na minha tabela da ANAC, né? Fiz, ó, delete from da ANAC, né? Da nossa tabela. Só que eu vou deletar o quê? Não vou deletar tudo, né? Vou deletar apenas quando nessa coluna de aeródromo de origem os dados foram nulos, né? Então eu vi aqui, ó, que eu tenho dados nulos em vários dados aqui, em várias colunas, né? Mas eu vou apagar, eu quero apagar todos os dados que for nulo referente a essa coluna aqui. Transação simples de SQL que você já deve dominar aí, né? Vou dar o Ctrl para executar. E aí o que aconteceu? Se por um acaso, se fosse em outro formato de dados, né? Em outra tipo de ETL, o que a gente teria que fazer? Eu teria que vir aqui, né? Para ajustar isso. Ah, não, eu desisti. Eu não quero mais deletar esses dados, não. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que ir lá na minha origem e fazer a carga novamente. Mas com o Delta Log ali, a gente não vai precisar de fazer isso. Então, eu já deletei e apareceu aqui, ó, números de linhas afetadas, né? Então, eu deletei aqui 705 linhas, tá bom? E aí, se eu vir cá no log novamente, ó, vou vir aqui no Data, né? A gente pode navegar no DBFS, ele já vem automaticamente lá para aquela pasta que a gente criou, né? Que a gente verificou, né? Então, você vai navegar Use, Hive, Warehouse, ANAC, né? Que é a nossa tabela que a gente criou, e até Delta Log aqui. E aqui a gente já vai ver que criou um arquivo novo, ó. Então, esse arquivo aqui, ó, com um umzinho no final aqui, quer dizer que foi essa transação que eu fiz. No caso, eu deletei os dados, né? Então, o 0 vai ser a origem, né? A origem, certinho, tudo bonitinho. E o 1 ali, no caso, vai ser o meu delete, né? De origem, né? Origem. Origem igual a nulo, tá bom? Depois a gente vai conseguir ver tudo isso também na prática. Eu vou entender qual que é cada coisa. Não precisa ficar aqui adivinhando. Isso aqui fez o quê? Isso aqui fez o quê? A gente vai conseguir ver tudo. É só para você ver que a cada transação que a gente faz, ele armazena aqui pra gente. E aí, ó, para finalizar, né, essa parte de log, eu vou deletar mais alguma coisa. Eu vim aqui, ó, na nossa base, né, fiz esse delete aqui, vou fazer mais um. Vou deletar da nossa base os dados, né, o where aqui, os dados da UF que foi igual a MG, tá bom? Vou dar mais um Ctrl Enter para executar. Ele vai fazer mais um delete, né? Lembrando que poderia ser qualquer inserção de dados, né, update, delete, poderia ser qualquer coisa que eu fizesse aqui. Ele vai fazer essa transação e vai armazenar para mim naquele Delta Log, né? Então aqui, ó, já afetou mais 900 e poucas linhas. Se eu verificar aqui novamente, vou voltar o DBFS, né? Vou voltar a nossa origem aqui, ó. Vou voltar só para a gente verificar do zero. Então, eu vou navegar novamente, ó. User, né? Use, Hive, beleza? Warehouse. Aí eu vou ver a nossa tabelinha da ANAC, ó. É nesse processo que deu problema. Ah, eu quero ver, quero restaurar, quero ver o que aconteceu nesse processo aí durante tal dia, quem foi que mexeu. Eu consigo ver tudo. Vou abrir aqui. Vai aparecer, né, as partições ali, tranquilo, e vou ter o Delta Log. Agora sim, ó, já criou mais uma pra gente. Agora eu tenho, além do 0 e 1, eu tenho o 2 também, né, que seria ali as versões do meu arquivo. Então, quer dizer, eu fiz o original e criei mais um delete e depois eu deletei novamente, tá bom? Então, é só para entender que agora sim está armazenando os nossos arquivos de log, né? Agora eu fiz um select para testar os nossos delete, né? Testar se realmente o que eu tirei aqui foi apagado, né? Então, vou colocar aqui, ó, where, né? Vou vir aqui, vou fazer um select agora, ó. Select asterisco from ANAC, né? Foi a tabela que a gente criou aqui. Só que agora eu vou fazer o filtro, ó. Quando aeródromo de destino é nulo. Será que tem alguma coisa lá? Lá em cima eu tinha apagado, né? Então, não poderia ter nada de dados nulo. Vou dar Ctrl Enter para executar, ele não tem que trazer resultado nenhum. Aqui ele não trouxe resultado nenhum, mas trouxe um erro, né? Que eu escrevi, faltou um pouquinho aqui, né? Faltou ANAC. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Agora sim, ele tem que trazer não result, né? Certinho, ó. Query return to no result. Isso, deixa eu colocar aqui, ó. Not null, né? Só para ver se tem dados mesmo. Coloquei o not null, vou executar. Vamos ver se ele vai rodar e vai trazer os dados pra gente. Agora ele já está carregando, aí vai apresentar os dados. Agora certinho, ó. Aeródromo de origem está com os dados preenchidos, né? Outra coisa que eu paguei foi o F igual a MG, né? E se eu fizer um filtro buscando na minha base, o F foi igual a MG. Não vai para ter nada também, né? Porque eu deletei tudo no nosso comando lá. Vou fazer esse filtro aqui e a gente vai ver isso na prática, né? Where o F, né? O F é igual a MG. Vou colocar aqui, MG maiúsculo, que foi o que a gente deletou lá em cima. É para trazer no result novamente, ó. Query return no result, beleza? Se eu colocar aqui igual SP, né? Que é outro estado que tem na base que eu não apaguei, provavelmente vai trazer o nosso dataframe os dados. Beleza, tudo certinho, né? Se eu for até lá, no final aqui tá com zoom, né? Mas dá pra gente verificar. Até no final apareceu
os dados certinho. Então aqui foi testando, né, os nossos deletes, depois você pode testar, fazer mais transações aí para você ver o log efetivo ali na prática, né? E agora sim, beleza. A gente já viu os logs, né, viu as transações, mas como que eu faço para fazer o versionamento disso, né? Como que eu faço para verificar e recuperar esses dados? Agora é tranquilo. E deixei uma observação para vocês aqui, né, junto com a documentação para você verificar também, a retenção do histórico, né, das tabelas determinada por esse comando certinho, ó. E ele é, por padrão, né, é de 30 dias. Depois dá para você alterar também, mas 30 dias já é o bastante para nós treinar, não precisa nem de mexer nisso por agora não. Depois você dá uma olhadinha na documentação, tem aqui, e aqui vai mostrar tudo para a gente trabalhar com o nosso histórico, né. Então, eu vou mostrar ali como que a gente faz o describe, né? A gente vai ver isso na prática também. E vai ver o esquema, né, do histórico, o que significa cada coluna. Então, quando aparecer no histórico para a gente vai ter, você já tem uma referência, né? O que significa isso aqui? Ah, significa o ID do usuário que executou a operação. O que significa a operação? É o nome da operação que aconteceu, né? O trabalho, o notebook, o cluster. Então, essas colunas que aparecem aqui, a gente vai ver toda naquele histórico lá que a gente vai verificar agora na prática, né? E que aí você vai ficar espertinho ou espertinho aí também, tá bom? Vou vir aqui, ó, dá pra gente fazer limite, dá pra muita coisa aqui. Agora eu voltei pro nosso notebook, eu até esqueci de falar com vocês, né, a gente tá no 15 agora. E agora pra gente ver os nossos logs, né, transacionais das versões, a gente vai usar o modo describe, só que history, né? A gente vai ver o histórico, a descrição do histórico da tabela específica. Então, percentual SQL, né, por quê? Porque o meu notebook tá padrão linguagem PAD. Se aqui for padrão SQL, você não precisa nem de alterar aqui. Mas preste bastante atenção nessa parte também, né? Ó, ele está em qual parte, né? Ele está em qual linguagem de programação aqui que a gente vai verificar. Como o original é Python, eu coloquei percentual SQL e coloquei aqui, ó, describe history ANAC, tá bom? Quer dizer o quê? Eu vou fazer uma descrição do histórico dessa tabela aqui. Foi a tabela que a gente deu o nome lá em cima, né? E se você criar um arquivo aí com o nome de outra tabela, é só você alterar aqui que você vai conseguir ver também. Vou dar um Ctrl Enter para executar. E aqui ele vai mostrar para a gente todo o histórico, né, da coluna e trazendo também essas descrições para a gente que a gente vai verificar na hora. Então tem aqui, ó, versão, né? Aí você tiver dúvida, exemplo, o que é isso, ó, versão? Você pode vir aqui na documentação e procurar, ó. O que significa, ó, versão? Significa a versão da tabela gerada pela operação. O que é aqui, ó, timestamp? Que hora que foi gerada essa alteração, né? User ID, então cada um vai ter o ID do usuário, né? Se você estiver trabalhando com notebook com mais pessoas aí, você vai conseguir verificar. Então mostrou certinho, ó. Eu tenho aqui, ó, as versões 0, 1 e 2, né? Então fica já nessa forma. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fica aqui embaixo. E a mais recente fica em cima, tá bom? Então aqui, ó, minha versão número 0, eu fiz o quê? Um create. Olha aí pra você ver. Create ou replace, né? Quer dizer, eu criei a nossa tabela já com os dados. E aí na minha linha 2, né, que é a minha segunda transação aqui, o que eu fiz? Eu fiz um delete. Então deletou aqui. E o delete, quem foi que deletou? Olha pra você ver, já mostrou certinho, ó. Quem deletou foi o rapaz ou a moça desse e-mail aqui, né? Certinho, que é o e-mail que eu tô usando para gravar essa aula de Databricks pra gente, tá bom? Agora certinho, já mostrou o ID usuário, tem muita coisa. Ele já mostra também a operação padrão, né? Então aqui já dá pra ver, ó, mais ou menos dá pra você ter uma noção do que eu fiz, ó. Eu fiz um delete, né? E eu deletei o que, ó? Snu, aeródromo de destino. Lembra que eu deletei os dados nulos de aeródromo de destino? Então, eu já, de origem, né? Quer dizer, então já dá pra ter uma noção, ó. Nessa transação, ele fez esse delete, tá bom? E aqui, ó, no outro delete, o que eu fiz? Foi o último que eu fiz, né? Eu fiz o quê? Eu tirei, né? Também deletei os dados que foi igual a MG. Então dá pra você ter uma noção ali do que a pessoa fez, né? Do que o usuário fez de cada vez que ele tratou aqueles dados. E aí, se você fizer várias e várias transações, fica tudo armazenado aqui. E se eu quiser restaurar essa versão, eu quero voltar antes de eu ter deletado ali os dados de MG. Dá pra fazer? Dá. Sem eu carregar a base de origem, né? Tudo aqui nas nossas transações aqui dá pra gente verificar tudo isso também. E aqui para frente vai ter outras informações, né? E aí na dúvida também você vai conseguir ver aqui, né? Essa informação. O que significa cada coluna? Significa aqui. E é tranquilo, com a documentação já fica bem mais fácil, né? Se você tiver dúvida aí quanto às colunas. Mas o mais importante para você fixar é a versão, né? Tranquilo. O usuário de quem fez, no caso aí vai ser você mesmo, né? A não ser que você compartilhar seu notebook para alguém treinar junto com você. E a operação, beleza? E basicamente ali o que a gente fez, né? Qual foi a operação que a gente criou ali. E com isso, com essas informações básicas, dá pra gente ver o histórico, dá pra gente recuperar, a gente vai fazer tudo isso na prática também. E além de ver, né, os dados transacionais pelo nome da tabela, a gente consegue ver pelo caminho completo também. Lembra que eu naveguei até aqui, ó, Data, né? Data, DBFS, User, Hive, e por aí vai, aqueles caminhos todos, né? Hive, vamos ver aqui, ó, Warehouse e ANAC, tá bom? Então eu naveguei até aqui. Se eu pegar esse caminho e copiar ele aqui, ó, eu consigo ver os logs também passando esse caminho. E não só o nome da tabela, né? Então tenho os arquivos armazenados aqui dos logs e eu tenho a tabela física aqui armazenada no Database Tables também, né? Mas se eu pegar esse caminho aqui, ó, vou dar um Ctrl C e fazer aqui embaixo também um Describe, né? History da tabela que está nesse caminho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou ver a mesma coisa, né? Que eu vi ali em cima também.
Vamos ver? Beleza, ó, tudo certinho. Ó. Então aqui eu tenho todas as transações, todos os logs, todas as coisas que a gente já viu agora há pouco. Aqui embaixo também, né, no percentual esquerdo, dá pra gente ver a descrição, né, em detalhes ali da nossa tabela também. Então, vou pegar aqui, ó, describe data, né, quer dizer, detalhes da nossa tabela, e eu passei o caminho aqui certinho, igual o Hive, o Warehouse, ANAC, né. Então, dá pra ver ali, ó, o formato que tá, o ID, né, se eu tiver mais tabelas Delta, eu vou ver o ID de cada uma, então dá pra você ter uma verificação certinha ali, ó. Tem o caminho também, né, que dia que foi criado, tem várias e várias informações ali também, não? Mínimo de read, né, quer dizer, de leitura, de escrita e por aí vai. Então tem isso aqui também para você conseguir verificar. Agora, né, eu vou finalizar essa aula, a gente já conseguiu verificar várias coisas sobre as tabelas, como que a gente verifica os logs, os históricos, né, onde que está mais ou menos armazenado, e na próxima aula a gente vem restaurando, né, eu vou ver as versões também em consulta e a gente vai poder conseguir restaurar também, mas não perca o ritmo, né, a gente vai já continuar na sequência aqui.